aí galera, tudo bom? Prazer, sou Victoria Nascimento, professora de língua portuguesa e tô aqui hoje para fazer com vocês a resolução das questões do simulado do Fundace que teve nesse fim de semana. Então vamos lá começar com as nossas correções, as nossas ponderações sobre as questões desse fim de semana. A gente tinha um texto base, obviamente, e a nossa primeira questão, ela pede justamente qual o propósito comunicativo, ou seja, qual o intuito desse texto para o reconhecimento da leitura e de todos os parâmetros. A nossa alternativa correta era a alternativa E, que coloca o seguinte: definir o que é atendimento educacional especializado e quais as suas funções práticas. Isso vocês já poderiam considerar desde o título do texto e todas as considerações. Afinal, o texto ele traz uma abordagem básica, uma definição e a partir disso como se estrutura essa questão do atendimento especializado, quais as suas funções e quais os órgãos competentes para fazer essa administração do atendimento educacional especializado. As outras questões que estavam incorretas, abordava defender a importância do atendimento educacional especializado. Apesar da gente verificar essa importância, não era o ponto central do nosso texto. A alternativa B colocava expor o ponto de vista pessoal sobre o atendimento educacional especializado. O texto não era, de forma alguma, não trazia nenhuma estrutura que apontasse aspectos de pessoalidade, até porque é um texto que foi desenvolvido pelo Ministério da Educação e outros órgãos governamentais, então não tem esse caráter pessoal. A alternativa C coloca abordar diferentes soluções para um problema comum do atendimento educacional especializado. A gente não vê de nenhuma forma, nenhuma ênfase a alguma problemática em específico, então a gente também já pode anular a alternativa C. E a alternativa D coloca o seguinte: organizar dados que revelam a importância do atendimento educacional especializado. Apesar de toda a construção textual, a gente não tem nenhuma exposição de dados, então também faz com que a alternativa D esteja incorreta. A nossa segunda questão, trazia um excerto do texto que coloca o seguinte: para o atendimento às necessidades específicas relacionadas às altas habilidades e superdotação, são desenvolvidas atividades de enriquecimento curricular. E aí, o que é que a questão queria saber sobre o uso das CRASes? A gente tem duas ocorrências verificáveis e a alternativa correta, como vocês já podem visualizar, era a alternativa A. As duas situações configuram uso obrigatório de crase e justificam-se pelo mesmo motivo. Nesse caso, qual seria então a motivação? A gente tem para o atendimento às necessidades. Quem atende, atende a algo, atende a alguém. Nesse caso, a gente tem as necessidades. As necessidades vêm precedido por um artigo definido do tipo feminino, assim como também relacionadas às altas habilidades. As altas também é precedido por um artigo definido feminino. Então, se a gente juntar isso, a preposição que atendimento a e relacionada a carece essa junção, chega aí para a gente como situação de uso obrigatório da crase. A alternativa B, fazendo uma análise geral, coloca o seguinte, que o primeiro caso é de crase obrigatória, porém o segundo é um caso facultativo. E aí, como a gente já colocou, essas ocorrências elas não estão corretas. A alternativa C, em ambos os casos, o uso da crase é facultativo, porém as justificativas se dão por motivações divergentes. Ambas as partes do enunciado estão incorretas, afinal, nos dois casos, o uso é obrigatório e as justificativas são as mesmas, antecedência por parte do artigo definido feminino. Alternativa D, o segundo caso é de crase facultativa e o primeiro uso da crase está incorreto, a gente também já verificou que isso está errado. E a alternativa E, no primeiro caso, o uso da crase está incorreto e no segundo, o uso é facultativo. Após analisar essas, a gente retoma a proposição inicial de que a alternativa A é a alternativa correta. A nossa terceira questão, a gente também tem aí um trecho para poder analisar, e ele coloca o seguinte: consideram-se serviços e recursos da educação especial aqueles que asseguram condições de acesso ao currículo por meio da promoção da acessibilidade aos materiais didáticos. E a gente tem um verbo destacado, uma colocação que é consideram-se,
E o que é correto afirmar sobre essa colocação verbal? E a gente tem como alternativa correta a alternativa B. O se atua como partícula apassivadora e o sujeito da oração é indeterminado. A gente tem aí, né, o verbo considerar, que é um verbo transitivo direto e que nesse caso ele foi colocado aí na terceira pessoa do plural. Verbos na terceira pessoa do plural e do tipo transitivo direto, né, quando a gente tem essa colocação, o sujeito da oração é indeterminado e nesse caso o se ele realmente atua como partícula apassivadora. Então, a gente tem aí a nossa alternativa correta. A alternativa A diz que é do tipo sujeito inexistente, aí a gente já verificou que não é sujeito indeterminado. A alternativa C, o sujeito é indeterminado, pois está conjugado em segunda pessoa do plural, e segunda pessoa do plural não é verificado como um sujeito do tipo indeterminado, então a alternativa C também está incorreta. A alternativa D diz que o sujeito da oração é inexistente, a gente já tira daí, já cancela daí a alternativa D. E a alternativa E afirma que o sujeito da oração é oculto, uma vez que não está explicitado na oração, mas, reiterando, né, como foi afirmado, sujeito da oração é indeterminado, pois a gente tem um verbo do tipo transitivo direto e que está aí, né, flexionado por parte da terceira pessoa do plural. Então, a alternativa correta, alternativa B. Nós vamos então para a nossa quarta questão aí com coisas de acentuação gráfica. E a questão coloca o seguinte: no sétimo parágrafo, o termo público é acentuado. Sobre a motivação para essa acentuação, qual das sentenças abaixo revela a verdadeira causa? A gente já tem aí que a alternativa correta é a alternativa B. Todas as palavras proparoxítonas devem ser acentuadas. A gente tem aí o termo público, né? Pu, a sílaba pu é a nossa sílaba tônica, então ela é uma palavra proparoxítona e todas as proparoxítonas devem ser acentuadas. É a nossa alternativa correta. A A afirma que é para diferenciar a forma verbal publico, né? Afinal, nós temos o verbo publicar, que nesse caso seria eu publico, mas a questão mesmo afirma que é sobre acentuação gráfica. O termo público é acentuado, então a alternativa A ela já não é cabível, né, para fazer essa associação com o enunciado da questão. A alternativa C afirma que a sílaba pu possui baixa intensidade tônica, e é justamente ao contrário, né? Ela possui alta intensidade tônica e isso revela a sua motivação. A alternativa D diz que obedece à mesma regra de acentuação da palavra órgãos, e não é, né? A palavra órgãos é uma palavra paroxítona, mas ela é acentuada justamente pela finalização de ão e ãos, órgãos, por isso que ela é acentuada, né? Não tem nada a ver com a justificativa da nossa questão. E por fim, a alternativa E coloca que é por estar junto ao termo alvo na formação público-alvo presente no texto, né? E essa colocação de justaposição não é em nenhum momento uma justificativa plausível para a acentuação da sílaba pu no termo público. Por isso, a nossa alternativa correta fica sendo a alternativa B de bola. Questão 5. O título do texto apresenta-se em registro. Nós temos aí uma questão, né, como a gente pode verificar com as colocações de denotativo e conotativo presentes aí nas alternativas. É uma questão que procura evidenciar o tipo de linguagem que está sendo colocado no título do texto. A alternativa A, ela tem a questão, né, a questão correta, afirma que o título ele é denotativo e foca no tema a ser tratado, né? Justamente o título do texto, do atendimento especializado. Então, a gente já tem um direcionamento de qual tema será abordado no texto, certo? E a gente tem o uso da linguagem denotativa, ou seja, aquela linguagem real de dicionário, em que os termos eles seguem o seu significado real. As alternativas que têm conotativo já fogem esse parâmetro da linguagem denotativa, então a gente já pode considerá-las incorretas, né?
Mas a alternativa B e a alternativa E afirmam que é denotativo. No entanto, a alternativa B coloca que, além de ser denotativo, orienta o leitor a lidar com um atendimento educacional especializado. Então, isso já faz com que a alternativa B esteja incorreta, afinal, a gente não tem uma sequência de orientações, né, para o leitor durante a leitura do título. E a alternativa E coloca o seguinte: denotativo e demonstra uma opinião pessoal, assim como a nossa primeira questão, que tinha essa evidência da opinião pessoal, a gente já sabe que isso não está presente no texto e também não está presente no título, justamente por ser um texto de um órgão, né, governamental que vai lidar com essa questão do atendimento educacional especializado. Por isso, a nossa alternativa correta é a alternativa A. Espero que aí vocês estejam indo bem na correção, né, que esteja tudo certo, garantido. Então vamos lá, questão 6, a gente tem mais um excerto para analisar e nesse caso a gente vai verificar qual a função morfológica do quê. O excerto coloca o seguinte: a educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades. Como a gente já pode verificar, a alternativa correta é a alternativa B, pronome relativo. Né? Afinal, a gente tem essa associação do que é que perpassa a educação especial enquanto uma modalidade de ensino, né? Fazendo aí essa conexão entre uma oração coordenada e uma oração subordinada que vai se dar logo em seguida. Então, as alternativas que se seguem, né, que são as incorretas, a A como conjunção, a gente não tem essa conexão de termos para estabelecer esse valor de conjunção, nem também de preposição. Caso fosse preposição, a gente poderia muito facilmente substituir o que pela preposição de, né? Então a gente também vê que isso não é possível para fazer essa manutenção de coesão textual. A D, pronome indefinido, a gente também não tem aí o que em uma função de indefinição, tanto do substantivo que, né, já se passou, quanto também da sequência que vai se seguir. E como substantivo a gente também não tem essa colocação, afinal o que ele está aí conectando elementos da oração coordenada, que é a nossa primeira oração, a educação especial é uma modalidade de ensino, com a oração subordinada, né, que vem posteriormente. Então a alternativa correta da questão 6 é a alternativa B. A nossa próxima questão, a gente tem aí um reconhecimento de classes de palavras em um determinado excerto, que coloca o seguinte: os sistemas de ensino devem matricular os alunos com deficiência, os com transtornos globais do desenvolvimento e os com altas habilidades ou superdotação nas escolas comuns de ensino regular e ofertar o atendimento educacional especializado, AEE, promovendo o acesso e as condições para uma educação de qualidade. Ao fazer a análise, né, dos termos em negrito, regular e especializado, ambos estão caracterizando substantivos que vieram anteriormente. Ensino regular, né, está caracterizando o tipo de ensino, e especializado caracteriza o tipo de atendimento educacional que vai ser colocado. Por isso, a nossa alternativa correta é a alternativa C. Os termos em negrito, né, que no caso são regular e especializados, fazem parte da classe de palavras denominada adjetivo, justamente com o propósito de caracterizar substantivos. A nossa próxima questão, já estamos aí na 8ª questão, chegando próximo ao final da nossa correção, né, do simulado. Ela tem aí como grande evidência o termo aprendizagem, né, e coloca que ele faz parte de um determinado processo de formação de palavras. Nesse caso, a alternativa correta é a alternativa C, derivação, né, e nesse caso, derivação do tipo sufixal. Por que sufixal? Porque nós temos uma palavra inicial, que nesse caso é a palavra aprendiz, mas para formar o termo aprendizagem, a gente coloca junto a ela o sufixo agem,
que justamente vai determinar algum ofício, algum modo de realização de algo. Então, nesse caso, a alternativa correta é a alternativa C, derivação do tipo sufixal, caracterizando o termo aprendizagem. Vamos lá, correção da nossa 9ª questão. Ela coloca o seguinte: o uso da crase no excerto a seguir justifica-se pelo. Então, vamos analisar, né, aí a colocação da crase e qual a sua função, a sua justificativa de uso. Esse atendimento complementa e ou suplementa a formação dos alunos com vistas à autonomia e independência na escola e fora dela. Temos aí como alternativa correta, como vocês já podem verificar, a alternativa B. Fato do termo autonomia vir acompanhado pelo artigo definido feminino. Afinal, né, nós temos a colocação a autonomia, que nesse caso o a, esse artigo definido feminino, vai se juntar à preposição, né, que carece com vistas a. Então nós temos uma preposição, a preposição a. Então a gente tem aí o uso da crase com vistas à autonomia e independência na escola e fora dela. Nós temos aí nas outras questões, né, a questão A coloca a regência da expressão com vistas a, mas isso não justifica, afinal, se o termo autonomia não viesse acompanhado pelo artigo feminino, não careceria, né, do uso da crase. Questão C, desejo do escritor, pois é um caso de uso facultativo, e a gente já verifica que não, justamente pela presença do artigo definido feminino. Alternativa D, uso da expressão com vistas a, que diverge de com vista a, pois não admite o uso de crase. Aqui é interessante porque no Brasil as duas colocações com vistas a e com vista a são admitidas, então não é uma justificativa plausível, né, para o uso da crase nesse excerto. E por fim, a alternativa E coloca que o desejo do escritor em referir a expressão com vistas a com algo dito anteriormente. Mais uma vez, isso não tem o menor cabimento, se a gente pode colocar assim, né? Afinal, o termo com vistas a gente pode até analisar aí que nenhum dos momentos ele vem aí com o uso da crase, né? Quando a gente verifica nas questões, mas ele não vai se referir necessariamente a algo dito anteriormente, né? A gente tem que sempre verificar o termo posterior e se ele acompanha ou não um artigo definido ou então outras colocações de justificativa de uso de crase. E para encerrar a nossa correção do simulado, nós temos a nossa 10ª questão, né? A gente tem então aí qual o papel do verbo assegurar nesse parágrafo. Consideram-se serviços e recursos da educação especial aqueles que asseguram condições de acesso ao currículo por meio da promoção da acessibilidade aos materiais didáticos, aos espaços e equipamentos, aos sistemas de comunicação e informação e ao conjunto das atividades escolares. Temos de cara aí a nossa alternativa correta, em que coloca que o verbo assegurar, ele desempenha o papel de verbo bitransitivo por ter complementos regidos e não regidos por preposição. Afinal, né, aqueles que asseguram o quê? Condições. A gente já tem então aí o nosso complemento sem a intervenção de nenhuma preposição, mas condições. Condições de quê? De acesso. Se a gente tem acesso, é acesso a algo, a algum objeto específico, que nesse caso é o acesso ao currículo por meio da promoção de acessibilidade aos materiais didáticos. Né? Então, dessa maneira, a gente tem o fechamento da resolução das questões do simulado da Fundaça desse fim de semana. Quero agradecer a vocês. Qualquer dúvida, podem me contactar, certo, gente? E é isso. Muito obrigado, muito boa sorte e sigam com tudo aí que vai dar tudo certo. Tchau, tchau. Obrigada. Fala aí, minha galera, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Lorival Kerlon aqui para começar e iniciar aqui a nossa correção do simulado na parte de informática, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado aí da nossa provinha, do nosso simulado, né? Eu fiz com muito carinho, muito amor para vocês,
Espero que vocês tenham se saído bem também, tá? Professor, eu não me saí bem. E agora? Calma, relaxa, galera. Todas as questões que eu fiz foi para você ter um aprendizado maior, beleza? Então, eu considero esse simulado de médio para difícil. Não é muito difícil, não. Nós temos o muito fácil, o fácil, o médio difícil e o muito difícil. Eu considero esse simulado de médio para difícil, beleza? Tranquilidade? Tranquilidade, professor. Então, cara, faz o seguinte, sem mais, vamos resolver as questões do nosso simulado, beleza? Vamos lá. Vamos virar aqui o jogo, vamos virar o jogo, vai para lá, vem para cá, fica ali, eu ficar aqui e vamos lá. Primeira questão diz o seguinte, as máquinas, isso é a primeira questão do seu simulado, tá? Aí de informática, tá certo? Eu não sei qual foi aí a sequência que foi colocada, mas vamos lá. As máquinas utilizam unidades de medidas que determinam, ó, a quantidade de informação, beleza? Que são armazenadas. A menor unidade de medida interpretada por um microprocessador é conhecida como kilobyte, buffer, byte, bit ou megabyte. Galera, a alternativa dessa questão é a letra D, bit, tá certo? Lembre-se sempre, a menor unidade de medida é o B minúsculo, tá? B minúsculo. Depois, a gente vem aí o byte, que é representado pelo B maiúsculo, e se escreve assim, tá, gente? Ó, byte, tá? Byte. Depois vem o kilobyte, KB, tá certo? Depois vem megabyte. Depois vem gigabyte. Depois vem terabyte, petabyte, por aí vai, tá? Para você aqui que tá estudando para concurso público, cara, até terabyte tá bom demais para você entender esse negócio. É uma questão bem simples, considerada aí fácil, tá bom, galera? Considerado aí fácil. Ele quer saber quem é a menor unidade de medida, ele não está pedindo para você transformar, não está pedindo para você fazer nada, ele só quer saber quem é a menor unidade de medida. E a menor unidade de medida é bit, tá certo? Bit, B-I-T, assim como está escrito aí para vocês, tá certo? Representado pelo B minúsculo. Estamos falando aqui de representação de letra, ok? Representação de letra. Fechou? Fechou, professor? Vamos lá. Seguindo o baile. O hardware é um termo técnico que foi utilizado para a língua portuguesa como um equipamento, traduzido para a língua portuguesa, como equipamento que pode ser definido como termo geral da língua inglesa, que se refere à parte física de computadores. Ok. Análise afirmativa a seguir sobre os periféricos. 1. Impressoras multifuncionais e monitores são periféricos de saída. Porém, monitores touchscreen são periféricos de entrada e saída. Cara, monitores são de saída? Sim. Monitores touchscreen são de entrada e saída? Sim. O que acontece de errado é que ele fala impressoras multifuncionais são periféricos de saída. Cara, também, podemos dizer assim, também, porque as multifuncionais, ela é entrada e saída, beleza? Entrada e saída. Então, ela tem que ser também entrada e saída, porque ele falou, porém, monitores touchscreen são entrada e saída. Olha aí, ó. Beleza, mas a impressora multifuncional não é somente saída. Ok, beleza. Scanner e teclado são periféricos de entrada. Scanner e teclado. Porém, impressoras multifuncionais são função de impressora e scanner, são periféricos de entrada e saída. Olha aí, ó, cara. São, ó, beleza. Porém, impressoras multifuncionais, que é impressora e scanner, são periféricos de entrada e saída. Tranquilidade. E o scanner e teclado é de entrada? Sim, scanner de entrada e teclado também. Impressoras plotter e monitores são periféricos somente de saída. Show! É isso, galera. Impressora plotter é aquelas impressoras gigantes, né, de gráficas. Então, impressora plotter e monitores são somente de saída. A plotter, ela tem a função só de imprimir, ou seja, só saída, só impressão, tá? Algumas bancas, inclusive, colocam apenas o nome plotter, apenas, somente. 4 ali, scanner e mouse são periféricos de saída. Cara, scanner e mouse, ridículo, horrorosa essa questão, tá certo? Aliás, essa afirmação assertiva. Sendo assim, a alternativa correta fica apenas para 2 e 3, letra B. Apenas 2 e 3 estão corretos. Show de bola, muito bonito. Vamos para a próxima. 3, ou a continuação da informática, né? Leia as afirmativas a seguir com relação aos tipos e formas de backups. Cara, questão sobre backups.
Toda vez que a gente vê questão sobre backups, a gente já vê que o negócio é sério, né? Backup, geralmente, muita gente tem dúvida, né? E não sabe alguns detalhes. Mas eu acho que essa questão, eu consideraria ela aqui como médio para difícil. Mais para médio do que para difícil, beleza? Mas bora lá. Aí tem gente que diz assim, né? Mas é para você, né, professor? Não, cara, é considerado, quando eu estou falando que considero de médio para difícil, é pela quantidade de questões que existe sobre o assunto, é pela a facilidade que tem o assunto, tá certo? E também eu vejo muito de como é que as bancas cobram isso daqui. Elas cobram coisas mais complicadas que isso. Por isso que eu coloco nessa, vamos dizer assim, nesse ranking, né? Então, cuidado, não é para você, nem é para mim, nem é para você. É pelo que as bancas pedem, como é cobrado, tudo isso eu considero aqui para dizer que é médio, difícil, fácil, enfim, por aí vai, beleza? Bora lá. Backup completo ou full, beleza? Os dois nomes que são chamados aí também. Simplesmente pode fazer a cópia completa de todos, cara. Completo, full, show, completo de todos. Todos o quê? Arquivos, pastas, volumes, para destino estabelecido como servidores, por exemplo. Pode sim. Eu posso fazer backup para servidor? Sim, pode. É essa a ideia. É essa a ideia. O backup incremental é a cópia de todos os dados que foram modificados, desde o último backup de qualquer tipo, certo? O backup incremental ele é de qualquer tipo, ele pega tudo que foi modificado do último backup feito de qualquer tipo, de completo, de diferencial e por aí vai. Show! A operação de um hot backup tem uma característica que permite que o sistema possa permanecer em execução enquanto é realizada o backup. Cara, tranquilidade, tranquilidade. Professor, não sei o que é hot backup. De fato, essa terceira assertiva aqui, ela tá bem, um nível bem acima, certo? Para quem não sabe o que é hot backup, por exemplo, existe também o hot swap. Vamos falar aqui um exemplo de servidor. Eu tenho um servidor aqui e aí queimou aqui uma parte do processamento, da memória, um HD, queimou. O que é que a gente faz? No nosso computador isso não é possível. Por exemplo, eu não posso trocar com o meu computador em funcionamento uma placa, uma memória. Eu não posso trocar o HD. Só trocar o HD em funcionamento do meu computador, isso não seria possível. Mas existe a troca hot swap. Troca quente. O que é isso, professor? É que mesmo o computador em funcionamento, isso acontece muito em servidores, mesmo o computador em funcionamento, eu consigo fazer a troca desses hardwares, né? Ou seja, desses componentes, ok? Então, mas existe um hot backup também, que é a mesma coisa. Geralmente os backups, quando você está fazendo backup, para o sistema. Mas aí imagina um sistema que tem que estar todo o tempo fazendo, certo? Tem que estar todo o tempo em funcionamento detalhe, está em funcionamento e tem que ocorrer ali o backup. Então é chamado de hot backup. Fechou, galera? Tranquilo? Beleza, então a alternativa fica sendo qual? Vamos lá, a alternativa sendo todas. Todas estão correta. A alternativa letra E de esperança, meu amigo. E de esperança. Vamos para a próxima. A extensão de nome de ficheiro ou extensão do arquivo é um sufixo para um nome de um ficheiro de computador para indicar a codificação do seu conteúdo ou uso. Beleza? Sabendo disso, assinale a alternativa que apresenta apenas extensões de arquivos de vídeo, beleza? Então vou pegar minha canetinha e vou resolver junto com você esse negócio aqui lindo e maravilhoso. Bora, canetinha, aparece? Apareceu. Vamos lá. XLSX, cara, isso aqui é uma planilha, é a extensão de planilha, mais precisamente, do Excel versão 2007 ou superior. AVI, vídeo, WMV, vídeo, GIF, imagem animada, ou também pode ser chamado de imagem comprimida. VOB, vídeo, show. MP3, áudio, Xvideo, vídeo. MP4, vídeo. PPTX, podemos dizer ali que é de apresentação ou de slide, tá certo? Slides. Mais precisamente ali do PowerPoint 2007 ou superior. E o Wave também é áudio. Agora cuidado, galera, ó. Tem muita gente que só porque termina com V acha que é de vídeo. O Wave é uma extensão de áudio, tá? Letra C, 3GP é um vídeo, cara. Os primeiros celulares vieram com essas configurações aqui, 3GP. AVI, meus celulares que filmava, claro, né? AVI também vídeo, WMV vídeo, MOV vídeo, MKV vídeo. Pronto, olha aí, galera. Perceba que na maioria das extensões de vídeo termina com V, tá certo?
Sendo que aqui a exceção nós temos o Wave, tá? O Wave termina com V, mas não é de vídeo, é de áudio. Letra D, ou seja, ele quer apenas extensão de vídeo, né? Então seria a letra C. Mas vamos ver as outras. Letra D, MOV, vídeo, Wave, áudio, RMVB, vídeo, MP4, vídeo, MKV, vídeo. Letra E, DocM, cara, documento do Word, né? De macro, tá certo? Documento de macro, certo? Beleza, professor, olha que bacana. Documento de macro, sai daí, macho. ODT, texto do writer. OTT, modelo de texto do writer. .x, modelo do Word, tá certo? Modelo do Word. XLTX, modelo do Excel, ou seja, modelo de pasta de trabalho, de planilhas. Fechou? Tranquilo então? Mas enfim, nossa alternativa seria letra C, a nossa alternativa corretíssima, linda e maravilhosa. Ok? Letra C aí, ó, matando como a gente estava falando aí. Vamos para a próxima. É um tipo de malware que sequestra de dados, feito por meio de criptografia. Cara, tá te dando a questão, velho. Feito por meio de criptografia, que usa como refém arquivos pessoais da própria vítima e cobra resgate para restabelecer o acesso a estes arquivos. O resgate é cobrado geralmente em criptomoedas, que, na prática, o torna quase impossível de se rastrear o criminoso. Estamos falando de quê? De um Bitcoin? De um Worms? De um vírus? De um ransomware? Ou de um backdoor? Cara, na hora que você vê esse negócio, aqui ó, e aí ó, passa o cifrão, ó, ransomware. Então nós estamos falando de um malware que criptografa os arquivos, ou seja, codifica os seus arquivos, em que o atacante é o dono dos arquivos. Beleza? Tranquilo? Fechou? Lindo, professor. Beleza. E o que acontece, galera? O que é importante você lembrar? Falou em criptografar os seus arquivos, falou em pedir dinheiro de resgate, então estamos falando do ransomware, tá certo? Ransomware seria a nossa alternativa. Bitcoin é a nossa moeda digital, moeda virtual, né? A moeda virtual existente. O Worms não, nada a ver, cara. O vírus também não, o backdoor também não, que é o porta dos fundos, tá certo? Vírus e Worms, inclusive, cai bastante também dentro das provas, então vale você dar uma estudada a mais dentro desse assunto de vírus e Worms, ok? Vamos para o próximo. Aí, alternativa letra D, né? Letra D de Deus. Vamos para a próxima. Em uma rede de computadores privada, aí, cara, já tá te dando a questão, que assenta sobre a suíte de protocolos da internet, ou seja, utiliza os mesmos protocolos da internet. Porém, de uso exclusivo, cara, tá te dando a resposta, mais uma vez. De um determinado local, como por exemplo, a rede de uma empresa, mais uma vez, te dando a resposta. Que só pode ser acessado pelos seus utilizadores ou colaboradores interno, rede de uma empresa, uso exclusivo, privada. Estamos falando de quem? O texto acima refere-se ao conceito do tipo de internet? Claro que não. Internet é rede pública, aberta. Intranet? Sim, intranet. Rede privada de uso exclusivo, beleza? Extranet? Não. Galera, extranet é quando você, pela internet, acessa uma intranet. Internet acessando intranet dá-se uma extranet. POP3, macho, POP3 não tem nada a ver aqui com o negócio, cara. POP3 é um protocolo de recebimento de e-mail, cara, nada a ver. Nenhuma das alternativas aí também não tem como, nada a ver. Vamos para a próxima. Alternativa correta, então, letra B, ok? Letra B de bênçãos para vocês que estão estudando, se preparando aí para o seu concurso, beleza? Bora lá. A segunda assunto sobre a suíte de escritório do LibreOffice, analisa afirmativas abaixo. Bora lá. O ODP é o formato padrão para documento de texto no LibreOffice Write. Não, cara. ODP é do programa Impress. ODP é do programa Impress. Beleza? Impress. Fechou? Do LibreOffice Writer, a extensão é ODT de texto. ODP é do Impress, de apresentação. Embora seja possível utilizar o formato da Microsoft Office como PPT,
Se eu tivesse no Impress, dava para me salvar em PPT? Sim. É a mesma coisa, se eu tivesse no Writer, dava para salvar em Word? Sim, beleza? Porém, a questão se torna falsa ali pelo início. É possível diminuir o tamanho do arquivo de PDF a ser criado pelo Writer. Ao selecionar a opção para reduzir a resolução e a quantidade das imagens na caixa de opções do PDF, cara, verdade. Se o seu PDF, né, no arquivo em PDF, eu posso transformar, quando eu for, né, colocar o meu texto, as imagens, eu posso diminuir a resolução e na própria opções do PDF, e por lá eu já diminuo o tamanho do PDF também. Então, isso é verdade. ODS é o formato padrão para planilhas do Calc. Beleza. ODS é o formato padrão. O que é padrão, professor? É aquele que quando você vai lá em arquivo, salvar como, já está lá. ODS é aquele que já está lá. OTT é o formato de modelo de texto utilizado no LibreOffice Write. Nós vimos isso, galera, até numa questão mais atrás aí, né? Nós já vimos sobre isso. Então, uma questãozinha mais atrás aí, nós vimos sobre esse assunto OTT. T de template, lembra disso? Template é igual a modelo, tá? Por isso que vai aparecer OTT, ó, template text, ou seja, modelo de texto, beleza? No Writer. Quinto, para gerar uma versão do PDF do Writer, devemos ir em arquivos, salvar como, escolher PDF na lista de formato. Não. Negativo, tá? No Writer, no Calc, no Impress, cara, não tem como salvar como em PDF. Dá para exportar como PDF, mas salvar como não dá, beleza? Sendo assim, a nossa alternativa apenas 2, 3, 4 e 5, beleza? Eu espero que vocês estejam gostando, galera. Daí da nossa provinha, eu não considero uma prova dessa muito difícil. Tem gente que, Maria, é difícil, não sei o quê. Nada, cara, tá médio para difícil, eu ainda considero só mediana, medianazinha, beleza? Mediana. Professor, eu tive muita dificuldade. Cara, relaxa, normal. Considere uma planilha Excel BR na qual a célula D1, olha aí ele falando, ó, célula contém a fórmula. Pronto, aí tem essa fórmula dentro da célula. Dentro da célula D1 tem essa fórmula aqui. Dado que as células A1 e A2, então, cara, eu vou até fazer assim, ó. Vou pegar meu marca-texto. A1 e A2 tem 10 e tem 20, beleza? Aí ele foi lá e pegou outro, né? B1 e B2 tem os valores 2 e 4, beleza. Show, professor. Aí ele falou, caso a célula D1 seja recortada e colado na célula E2, o resultado exibido na célula E2 será de... Então ele quer saber quando o cara recortar e colar. Beleza? Tranquilinho. Para a gente resolver essa questão, eu vou mostrar para vocês aqui no Excel, tá? E depois eu mostro para vocês aqui como é que a gente resolve um negócio desse. Então vamos lá. Ele falou que A1 era 10. Ó, A1 é 10. A2 é 20. B1 é 2. E B2 é 4. Beleza? Aí ele foi lá e me deu essa fórmula aqui toda, essa função. A função si você já conhece, né, galera? É a função de teste lógico matemático, onde A1 maior que 10 é o meu teste lógico. A1 vezes 0,3 é meu valor se verdadeiro. A1 vezes 0,5 é meu valor se falso. Até, galera, quando vocês estão no Excel, tá? Vale a pena a gente até falar. Quando você está no Excel, ele fala, ó, o que é teste lógico. Até em negrito, ó. Ó, quando eu clico aqui, ó, fica mais em negrito aqui essa parte, ó. Olha aí, ó. Vou clicar no outro, ó. Valor mais falso, ó. Beleza? Então dá para você ver isso aí muito bem quando você vai passando de um para o outro, beleza? Show? Show, professor. Tranquilidade. Agora, olha que interessante esse negócio. O teste lógico matemático, o nosso teste lógico matemático, está dizendo o seguinte. Ele está dizendo que A1 é maior que 10. Quem é A1? É 10. 10 é maior que 10? Não é, galera. 10 não é maior que 10. 10 é igual a 10. Então, como não é, eu pulo verdade. Vou resolver quem? Vou resolver o falso. A1 vezes 0,5. Quem é A1? É 10. Ou seja, 10 vezes 50 centavos. É a mesma coisa isso. 0,5
50 centavos. 10 vezes 50 centavos. Eu tenho 10 de 50 centavos. Quanto é que é? R$5. Beleza? Ok, então aqui eu descobri que dá 5. Tudo isso daqui dá 5. Sendo que ele pediu para somar o resultado que der aqui mais a 2. Quem é a 2? 20. Ou seja, o resultado vai dar 25. Beleza? Show! Sendo que se a gente voltar aqui para a questão resolvi isso aqui, né? Deu 25. A questão está dizendo o seguinte: pegar a célula que está em D1 e levar para E2. Recortar e colar. Então, que está em D1, vou recortar, Ctrl X, ó. Inclusive está aqui a tesourinha, ó, galera. A tesourinha que está comprovando isso aí, ó. Recortar, Ctrl X, beleza? Então, eu vou dar o Ctrl X e apertar Ctrl V. Qual é o resultado que vai dar? Cara, vai dar o mesmo resultado. Professor, por que vai dar o mesmo resultado? Cara, simplesmente porque quando você recorta, você tira de um lugar e coloca o outro. O resultado é o mesmo. A pegadinha da questão é que ele falou ali, Ctrl X, ó, isso aí, cara, isso aqui é muito massa. Ctrl X, deixa eu pegar até outra cor aqui, galera. Vai ficar bem interessante mostrar isso aqui, porque aqui é que tá, aqui é onde mora, né, como a gente fala, a pegadinha. Ctrl X, meu Deus do céu, não sai. Ei, professor! Bora lá, professor. É briga feia, mas... Galera, pronto. Ctrl X e Ctrl V, certo? Quando ele fala recortar e colar, macho, presta atenção. É tirar de um lugar e colocar em outro. Morreu. A alternativa correta vai ter que ser o quê? Vai ter que ser letra B, 25. Não tem para onde correr, beleza? Não tem para onde correr, meu amigo. Certo? Professor, e se fosse Ctrl C, Ctrl V, ou seja, copiar e colar? Aí sim. Aí o nosso resultado mudaria. Por quê, professor? Vamos lá, ó, presta atenção. Ó. Vou trazer de novo para cá. Se eu apertasse Ctrl C e clicasse aqui e apertasse Ctrl V, daria 6. Por quê, professor? Ué, porque estamos falando de referência, certo? O A1, quando ele é copiado e colado para outro lugar, ele não está amarrado, ó, não tem cifrão, ó, não tem cifrão. Como não tem cifrão, ele é relativo, se for copiado e colado para outro lugar, vai ter alterações. Professor, é o seguinte, eu não entendo. Eu não entendi de referência. Cara, faz o seguinte, acesse meu Instagram. Eu vou estar postando até esses dias mais informações sobre referência, tá? Inclusive, eu pedi até para Karina passar aí para a galera uns links, né, com algumas explicações sobre este assunto de referência. Porém, se você ainda não viu, não se preocupe. Eu vou estar postando lá no meu Instagram, @prof.lourivalkerlon, tá? Prof.lourivalkerlon. Assim, vai lá, segue, marca a gente, eu vou estar disponibilizando para vocês mais sobre esse assunto, ok? Fechou? Fechou demais, professor. Então vamos lá. O que acontece aqui, galera? O que acontece? Quando eu copio, ó, quando eu copio e colo, ele vai, quem é A1 vai virar B2. Quem é A1, ó, A1 aqui e A1 aqui vai virar B2, B2, B2. Agora, quem é A cifrão 2, o cifrão 2 vai manter. Ou seja, não vai virar 3, vai se manter cifrão 2. Quem vai mudar é o A. O A vira B, desculpa. Aí fica como? B2 maior que 10. B2 vezes 0,3, B2 vezes 0,5. Ou seja, B2 é maior que 10, ou seja, 4 é maior que 10? Não, vai dar falso. Então, quanto é B2 vezes 0,5? Ou seja, quanto é 4 vezes 0,5? 4 vezes 4 moedas de 50 centavos dá quanto? R$2. Beleza? 2. Sendo que tem B cifrão 2. Quem é B cifrão 2? O mesmo 4. Ou seja, quanto é 2 mais 4? 6. Por isso que a resposta dá 6. Professor, não entendi, cara. Eu vou estar postando no meu Instagram mais sobre a referência. Para você entender, se você está vendo isso pela primeira vez, tem que ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até você pegar a ideia, o bizu que você vai ter que entender. Eu também tive dificuldade, não vou mentir. No início da minha carreira, eu tava vendo isso aqui, caraca, que negócio, que torcendo, que doideira é essa que as bancas pedem? Ah, é impossível fazer. Não é impossível, tá? Se eu conseguir, você consegue, eu também sou ser humano que nem você. Então, relaxa, galera, relaxa. Também nessas bichos de 7 cabeças, não. Ok? Mas é assim, um pouquinho complicado, pessoal. No começo, sim. No começo vai ser um pouquinho complicado até você pegar o bizu. Depois pegou o bizu, já era, mano. Dá pra matar. Vamos pra próxima. Um slide mestre é um slide principal em uma hierarquia de slide que armazena todas as informações sobre temas, os layouts de slides e a apresentação. Beleza. Para ser adicionado no Microsoft Office 365, PowerPoint, devemos clicar na guia, ou seja, eu quero adicionar, eu quero
colocar o slide mesh. Como é que eu faço? Né? Complete as lacunas com as alternativas abaixo. E aí? Eu vou completar como? Vai ser exibir, apresentação de slide, revisão, design, início. Vai ser exibir, galera. Quando você vai aqui no menu exibir, tá certo? Ó, menu exibir, você vai ver aqui a opção de slide mestre. Ó. Guia ou menu exibir, modos de exibição mestre e slide mestre. O grupo é modo de exibição mestre. Fechou? Alternativa letra A. Letra A de aleluia, beleza? Show de bola, tá aqui, só pra gente marcar. Fechou então? Vamos para a nossa próxima questão e última, nossa última questão, não é isso? O Google Chrome é um navegador de internet desenvolvido pela Google. Oh, que novidade, que novidade. Foi lançado pela primeira vez em setembro de 2008 para a Microsoft em Windows e mais tarde foi portado para Linux, Mac, iOS e Android. Das afirmativas abaixo sobre os atalhos de teclado do browser Google Chrome. Beleza? Browser Google Chrome. Ok, professor. Ctrl Shift N abre uma nova janela no modo de navegação anônima. Beleza. No Google Chrome e no Microsoft Edge é Ctrl Shift N. No Mozilla Firefox e no Internet Explorer é Ctrl Shift P. Tá certo? N de não e P de pato. Fechou? Beleza. Então tá verdadeira. Ctrl J abre a lista de downloads realizados no navegador. Show! Em todos os navegadores, Ctrl J abre a lista de downloads realizados. Ctrl mais N abre uma nova guia de navegação na janela atual. Não, Nina, não. Para abrir uma nova guia é Ctrl T de tatu, beleza? Ctrl N abre uma nova janela. Não é uma nova guia, é uma nova janela, beleza? Ctrl T de tatu é que abre uma nova guia. Tranquilo? Então essa daqui tá falsa. O caractere mais foi utilizado apenas para a interpretação dos itens escritos. Ok. Está corretas as afirmativas. 1 e 3 apenas, 1 e 2 apenas, 1, 2 e 3, 2 e 3 apenas e 3 apenas. Galera, 1 e 2 apenas, como a gente tinha colocado lá, verdadeiro, verdadeiro e essa é falso. Beleza? 1 e 2 apenas. Tranquilo? Finalizado então, professor? Finalizado, cara. Finalizado demais, tá? Eu espero ter ajudado, eu espero que vocês tenham gostado também do simulado, eu espero que vocês tenham curtido demais o nosso simulado. Fiz com muito carinho, muito amor para vocês. E vamos continuar estudando, galera, na mesma pegada, tá? Faz de conta que o edital então a prova é nesse final de semana, tá certo? É no próximo final de semana. Enfim, bota a cabecinha para trabalhar, para estudar, que eu tenho certeza que você vai garantir muito, muito breve aí os seus resultados, vai colher os frutos, né, que você plantou um dia, beleza? Então é isso, forte abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Valeu, galera! Olá você, meu amigo, minha amiga aqui do Voi Concursos. Tudo certinho? Professor Bruno Lira aqui para a gente se reencontrar, para conversar sobre direito administrativo. Tudo bem com vocês? Olha, nós tivemos aí algumas aulas de direito administrativo, sobre direito administrativo aqui na turma da Fundase. E aí, pessoal, nós trabalhamos vários temas importantes cobrados pela banca Instituto OCP. A gente já estava trabalhando na banca antes mesmo de ela ser confirmada, porque a gente já sabia que ela seria a escolhida. E aí, pessoal, nós trabalhamos vários temas importantes e eu dei um recado para vocês no último dia de aula, né? O nosso combinado foi o quê? O nosso combinado foi vocês, até que essa prova realmente, até que esse edital, até que essa prova acontecesse, vocês já estavam com a maioria do conteúdo de direito administrativo em aula, então vocês iriam apenas revisar através de questões, através da própria gravação das aulas que ficou disponível para vocês. Então o nosso combinado foi esse. A teoria, eu já dei a maior parte da teoria para vocês, agora a parte de vocês é revisar. Pergunto, deu certo? Conseguiu revisar? Conseguiu cumprir o nosso combinado? Olhe, se você conseguiu cumprir o nosso combinado, eu tenho certeza que você foi muito bem aqui no nosso simulado. Certeza que você foi bem, que você conseguiu acertar a maioria das questões, se não todas. Agora, se você não revisou, não adiantou nada, porque aquele conhecimento ficou lá atrás, você não vem praticando ele, então você não foi muito legal no simulado. Mas de qualquer modo, nós vamos revisar. Eu vou fazer de maneira bem objetiva a nossa correção do simulado.
diretamente nas questões, item a item, para você ver qual o item certo, qual errado, por que está certo e por que está errado. Tranquilo? Beleza? Então, acompanha aqui comigo o nosso simulado de direito administrativo. Aqui, vocês já sabem, né, pessoal, que eu mostro para vocês meu Instagram, eu disponibilizo, na verdade, o meio de contato que você tem comigo, é o Instagram, @profbrunolira. Por meio do Instagram, você pode tirar todas as suas dúvidas e você pode estar acompanhando várias dicas também sobre a matéria, beleza? Olha só, seguinte. A primeira questão do nosso simulado foi sobre princípios da administração pública. Questão boa, né? Para a gente começar aí esquentando os motores. No que se refere aos princípios da administração pública, assinala a alternativa correta. Letra A. Conforme a Constituição Federal, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, Estado, DF e municípios obedecerá aos princípios da legalidade, isonomia, moralidade, publicidade e eficiência. Gente, a alternativa está errada porque, na verdade, o que está na letra da Constituição não é isonomia, é impessoalidade. É o famoso LIMP, né, pessoal? É o famoso LIMP. É o famoso LIMP. Então nós temos aí legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Gente, professor, quer dizer que a administração pública ela não deve obedecer à isonomia, não? Deve sim, ela deve obedecer à isonomia. Acontece que a isonomia, gente, ela está dentro da impessoalidade, tá certo? Ela não é um princípio autônomo, não. Ela é uma faceta da impessoalidade, podemos dizer assim. Uma vertente da impessoalidade, tá certo? Então, por isso que a letra A está errada apenas por... E eficácia também, né? Perdão, eficácia, na verdade, não é eficácia, é eficiência. A eficácia a gente pode dizer que é uma faceta da eficiência também, mas não é o princípio autônomo que está na Constituição. Em vez de isonomia, é impessoalidade. Em vez de eficácia, é eficiência. A letra B diz assim: segundo o princípio da legalidade, o administrador público está preso à lei e a sua atuação deve ser confrontada com a legislação em vigor. E se a Constituição Federal não tratar diretamente do assunto, deve haver outro ato normativo capaz de respaldar o ato praticado. Perfeito, é o nosso gabarito, letra B. O administrador público está amarrado, está preso à lei. Só pode fazer aquilo que a lei permite, que a lei autoriza. Perfeito, perfeito. Se não tiver algo previsto na Constituição, deve ter outra norma prevendo a atuação. A letra C vai falar que o princípio da moralidade consiste em se limitar apenas em cumprir a lei, no seu aspecto formal. Além disso, não precisa obedecer a um conjunto de valores inerentes ao ser humano, como justiça, equidade e eficiência. Está errado demais. Está muito errado isso daqui, gente. Muito errado. Precisa obedecer, sim, esse conjunto de valores inerentes aos seres humanos. A moralidade diz isso, né? Olha, a atuação pública não pode ser apenas observando a lei seca, a lei formal, não. Além de obedecer à lei formal, deve também obedecer aos aspectos éticos, morais da honestidade. Por isso, errada a letra C. Letra D. A publicidade pode ser entendida como mais abrangente que a transparência, pois, para haver transparência, não basta apenas a publicação da lei, mas há de existir em decorrência a leitura e a compreensão dos dados. Gente, na verdade, a alternativa aqui foi invertida, né? A publicidade, na verdade, é a transparência que é mais abrangente que a publicidade. O resto está certo. Então seria o quê? A transparência pode ser entendida como mais abrangente que a publicidade, pois para haver transparência, que é a mais ampla, não basta apenas a publicação da lei, mas tem que existir decorrência, leitura e compreensão de dados. Perfeito. Transparência é a administração pública como um todo. Todas as informações públicas, todas como regra, as informações públicas estarem acessíveis, estarem transparentes à vista do cidadão. A letra E vai dizer que pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos fundada em irregularidades na gestão anterior, quando na gestão sucessora são tomadas providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos. O que é que ele está dizendo aqui, gente? Ele está dizendo o seguinte: olha, eu tenho uma gestão, essa gestão, ela foi concluída aqui, ó, pronto. Aí aqui eu tenho uma nova gestão. A questão está dizendo o seguinte: olha,
se existe dívida do município, né, dessa gestão aqui, essa nova gestão, mesmo que ela esteja tomando, praticando atos, mesmo que ela esteja tomando providências para acabar com essa dívida, para quitar o débito, mesmo assim, ela continua inscrita no cadastro de inadimplentes. É isso que a questão está dizendo e ela está errada. Porque a súmula, tem uma súmula do STJ, gente, que é a súmula 615. É a súmula 615 do STJ. Essa súmula aqui, ela retrata bem o princípio, anota aí, princípio da intranscendência subjetiva das sanções. É um princípio que não é tão corriqueiro em prova, mas vez ou outra está caindo em prova de concurso, sim. Princípio da intranscendência subjetiva das sanções. O que é que esse princípio diz? Esse princípio diz o seguinte, olha, a sanção ela não pode passar da pessoa do condenado. Primeira coisa, isso é de maneira ampla. A administração pública, quando vai aplicar, por exemplo, a penalidade de demissão em um servidor, essa sanção não pode respingar em outra pessoa. Quando a administração pública vai aplicar uma sanção de restituição ao erário por improbidade administrativa em um servidor, se o servidor morrer, os herdeiros só respondem até o limite do valor da herança. Eles não respondem com patrimônio pessoal, porque isso seria punir uma pessoa por ato praticado por outra. Quem é que não deixa, professor, essa punição acontecer? O princípio da intranscendência subjetiva das sanções. Gente, e essa súmula ela vai nos dizer, ela representa esse princípio também, ela é materializada por base do princípio. Ela nos diz o seguinte, ora, se uma gestão pratica atos ilícitos e fica com dívidas, acumula dívidas. Quando eu mudo de gestão, quando eu estou com um novo gestor público, se essa nova gestão pratica atos, toma atitudes para quitar essa dívida, esse município, esse estado, a União, no caso o ente federativo em questão, ele vai sair do cadastro de inadimplente. Então, na verdade, a súmula diz assim, ó, não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos fundada em irregularidades na gestão anterior quando, na gestão sucessora, são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos. Então, na verdade, é só acrescentar esse não aqui antes que fica correta a alternativa. Tranquilo? Essa foi a questão número 1. Vamos analisar, sem muita enrolação, a questão número 2. A questão número 2, pessoal, vai dizer que assinar a alternativa correta conforme o direito administrativo. Letra A. Na acepção objetiva, o termo governo consiste na cúpula diretiva do Estado responsável pela condução das atividades estatais. Muito cuidado, tá, gente? Muito cuidado, porque isso aqui nós vimos lá na primeira aula, acho que foi na aula 1 que nós vimos isso. Nós trabalhamos sobre Estado, governo e administração pública. E lá nós tratamos sobre governo e administração pública, e aqui nós falamos sobre a administração pública. O governo existe aqui no seu aspecto objetivo ou subjetivo. Esse aspecto objetivo pode ser chamado de objetivo material ou funcional. Subjetivo, formal ou orgânico. A gente explicou isso, lembra? Se você não lembra de nada, volte na aula 1 e assista aquela aula, principalmente respectiva a esse trecho aqui. Eu vou passar aqui de maneira resumida, lá eu explico de maneira mais detalhada. A administração pública em sentido objetivo, gente, ou governo em sentido objetivo, eu estou me referindo à matéria administrativa. A função administrativa do Estado. A atividade administrativa. No aspecto subjetivo, eu estou falando do sujeito, ou seja, são os órgãos e agentes públicos. Órgãos, entidades e agentes públicos. Quando ele fala aqui em sentido objetivo, ele está falando cúpula diretiva do Estado. Gente, cúpula diretiva do Estado, eu estou falando o quê? Ou essa cúpula diretiva ou é órgão ou é autoridade. Órgão e autoridade é acepção subjetiva, não é objetiva como ele trata aqui. Por isso está incorreta a letra A. Incorreta. Letra B. A função típica do executivo consiste na defesa concreta dos interesses públicos, sempre atuando dentro dos limites da lei, tá certo? É o nosso gabarito, letra B. O executivo tem essa função de atuar dentro dos limites da lei, lutando sempre pelo interesse público. Na função típica, a função típica do executivo, lembrando, né, é aquela função administrativa. Isso aqui eu expliquei lá na aula, pessoal, só para lembrar você. Nós temos poder executivo, legislativo e judiciário.
Todos eles têm funções típicas e atípicas, beleza? Função típica do executivo administrar, função atípica do legislativo criar lei e fiscalizar, função típica do judiciário julgar. A letra C fala que o poder legislativo, ao editar leis, exerce sua função atípica administrativa. Lógico que não, né, gente? Acabei de falar. Quando o poder legislativo edita lei, ele está exercendo sua função típica e não atípica. Tá? A função atípica administrativa ele exerce, por exemplo, quando lança um edital de um concurso, quando faz uma licitação. Não é o caso. Letra D. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos não poderá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores. Está errada porque esse não aqui é justamente o contrário. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos, pessoal, elas só podem ter caráter educativo, informativo e orientação social. Somente isso. Tá certo? Então, quando ele fala que não pode ter caráter educativo, tá errado. Pode. Na verdade, só pode ter nesses aspectos aqui. Deverá ter esses caráteres aqui, tá? E letra E, a autoexecutoriedade e coercibilidade. Vimos isso em poder de polícia. Lembra disso, né? Lá em poder de polícia a gente viu isso. Autoexecutoriedade é a administração pública executar suas próprias decisões, sem precisar do judiciário. Coercibilidade é o poder da administração pública de exigir do particular o comportamento independentemente de sua concordância. Então essa autoexecutoriedade e a coercibilidade caracterizam exemplos de prerrogativas, ok, decorrentes do princípio da eficiência. Não é da eficiência. Decorre do princípio da supremacia do interesse público. Supremacia do interesse público. Tá bom? Essas questões do simulado, só para vocês entenderem, são questões da OCP adaptadas. Você pode até ter visto uma questão parecida com essa, mas essas questões, o que é que eu fiz? Eu peguei questões apenas da OCP e adaptei elas, tá certo? Mudei as alternativas para você ter um ineditismo nesse simulado. Questão número 3. Sobre os poderes. Agora vamos falar sobre os poderes administrativos. Analisa as assertivas e assinala a alternativa que aponta as corretas. Primeiro, o poder hierárquico pode ser definido como que cabe ao chefe do executivo de editar normas complementares à lei para sua fiel execução. Gente, isso não é poder hierárquico. O poder hierárquico, gente, é o poder que a administração pública tem de escalonar internamente seus órgãos e agentes públicos. Isso é poder hierárquico. É o poder de estabelecer relação de hierarquia. Quando ele fala que o chefe do executivo vai editar norma complementar à lei, isso aqui é poder regulamentar. Poder regulamentar, não é poder hierárquico não. Tá bom? Beleza? Por isso está falsa. Ou regulamentar ou normativo. O normativo é o sentido amplo, o regulamentar é o sentido específico, né? Os dois estariam corretos aqui. Vamos lá. Afirmativa 2. O poder disciplinar é o que cabe à administração para apurar infrações e aplicar penalidades a servidores e às demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa. Perfeito. Poder disciplinar é disciplina, poder que a administração pública tem de aplicar disciplina. Não é qualquer sanção, não é qualquer disciplina. É aquela disciplina, aquela sanção em quem tem com a administração pública um vínculo especial. São servidores e terceiros que têm vínculo com ela. 3. O fundamento do poder de polícia é o princípio da predominância do interesse público sobre o particular, que dá à administração a posição de supremacia, tá certo? O poder de polícia, gente, ele deixa o interesse público de maneira muito superior ao particular. Ora, porque no poder de polícia, lembra, a administração pública, ela vai limitar, condicionar, restringir direitos, bens, liberdades do particular. Então ele vai invadir a esfera do interesse particular para salvaguardar o interesse público. Por isso a questão afirmativa 3 está corretíssima. Vamos aqui para a afirmativa 4. O poder de polícia é a atividade do Estado consistente em limitar o exercício dos direitos individuais em prol, em benefício do interesse público. Eu acabei de entregar essa resposta na afirmativa anterior, né? Tá certíssima a afirmativa 4 também. Estão aqui 2, 3 e 4, gabarito, letra B. Beleza? Tranquilo? Ok, vamos fazer a questão número 4. Questão 4 agora. Questãozinha número 4. Em relação à organização administrativa,
Assinale a alternativa incorreta. Ele quer aqui aquela que está errada. Letra A. Órgão é a unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e da administração indireta. Tá certo, é um conceito, inclusive, lá da Lei 9784 de 99. A Lei do Processo Administrativo traz esse conceito. E tá certíssimo, gente. Lembra, órgão não tem personalidade jurídica. Quem tem personalidade jurídica é a entidade, tá certo? Letra B. Somente por lei específica poderá ser criada uma autarquia, certo? A autarquia tem que ser criada por lei. E autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública. Ok, é isso aí. Nessas três entidades, empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública, a regra é que elas têm a criação autorizada por lei. Cabendo à lei complementar, no caso da fundação, definir as áreas de atuação. Também está certo. Letra A está certa, a letra B está certa. Letra C. São pessoas jurídicas de direito privado, as fundações públicas e as empresas públicas. Está certo, eles são. Essas duas entidades aqui são PJ de direito privado, sim. Lembra que a fundação pública é privado como regra, né? A fundação pública, como regra, é de direito privado. Como exceção, pode existir fundação pública de direito público. É aquela, gente, que vai ser uma autarquia fundacional. Isso pode acontecer. O consórcio de direito público constitui uma associação pública e integra a administração direta com natureza de autarquia. Gente, essa letra D, ela tá errada. Ela tá errada, sabe por quê? Porque ela vai integrar a administração indireta. Então eu posso marcar a letra D como gabarito. Mas não é só a letra D o gabarito. Vamos chegar lá, tenha calma. Olha só, o consórcio público, vamos fazer um esquema rápido aqui para você nessa tela, tá? Nossa, isso aqui tá muito troncho. Meu Deus do céu, vou ter que voltar para a caligrafia. Nós temos a administração direta e nós temos a administração indireta. Na administração direta nós temos União, Estado, Município, Distrito Federal. Na administração indireta nós temos a fase. A fase ela é composta pelas fundações públicas, autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas. Gente, um consórcio público, ele é uma entidade formada por dois ou mais entes federativos. Dois ou mais entes federativos, eles se reúnem para a criação de uma nova pessoa jurídica. Essa nova pessoa jurídica, consórcio público, gente, ele pode ser uma PJ de direito privado ou pode ser uma PJ de direito público. Então vamos lá. Se junta o Estado do Rio Grande do Norte com o Estado da Paraíba. Eles têm um assunto de interesse comum. Um assunto de interesse comum. Um tema, um serviço de interesse comum. Para isso, eles criam uma nova pessoa jurídica que é um consórcio público. Então eu tenho aqui o Estado da Paraíba, o Estado do Rio Grande do Norte, e eu tenho um consórcio que é uma nova pessoa jurídica. Essa nova pessoa jurídica pode ser direito público ou direito privado. Quando ela for direito privado, ela não faz parte da administração pública. Ela vai ser considerada uma associação privada. Mas quando esse consórcio público ele for constituído, gente, como uma PJ de direito público, ele vai ser considerado como uma autarquia. Ele é chamado de associação pública. E a associação pública ela é uma espécie de autarquia. Então, o consórcio público ele vai integrar a administração indireta e não direta. Por isso está errada a letra D. Letra E. A empresa pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, tudo bem. Com criação autorizada por lei, tudo bem. Sob a forma de sociedade anônima, que já está errado. Isso aqui é o conceito, gente. A entidade da administração indireta, pessoal, que obrigatoriamente tem que ser SA, que é sociedade anônima, não é empresa pública. É sociedade de economia mista. Aí ele diz aqui, cujas ações com direito a voto permanecem em sua maioria à União, aos estados, DF ao município ou à entidade da administração indireta. Esse conceito não é o conceito de empresa pública, é o conceito de sociedade de economia mista, né? É a sociedade de economia mista, gente, que tem dinheiro público e privado, mas a maioria do seu capital tem que ser de dinheiro público. Então a letra E está errada também. Está errada também. Aqui foi uma falha do examinador, no caso eu mesmo, né, gente? Porque fui eu que adaptei a questão
Passou batido aqui, eu vou dizer a você o que passou batido na hora que eu fiz a questão. Essa administração direta aqui passou batido. Ó. Quando eu fui analisar agora, eu falei, não, isso aqui tá errado, é indireta, tá bom? Então, essa questão 4, ela está anulada do nosso simulado. Tá combinado assim? Questão anulada, porque a letra D e letra E são 2 gabaritos aí. Não, a questão tem mais de uma alternativa incorreta, beleza? Vamos para a questão 5? Questão 5 vai dizer assim. Considerando a temática da organização administrativa, assinale a alternativa incorreta. O Instituto da Desconcentração. Gente, para a gente só, de maneira rápida aqui, lembra o seguinte. Desconcentração e descentralização, né? Desconcentração. Descentralização. A desconcentração e a descentralização são institutos distintos. A primeira letra que diferencia as duas palavras vai nos dar o conceito, né? Ó, a primeira letra que diferencia é o O e o E. Na descentralização, a administração pública cria entidade. Na desconcentração, ela cria órgão. Já sabemos a diferença aqui. Na letra A, ele diz que o Instituto da Desconcentração está fundado na hierarquia e se configura pela distribuição interna de competência no âmbito de uma mesma pessoa jurídica. Tá certíssimo, gente. Porque, de fato, a desconcentração é assim, ó, a União, ela cria ministérios, esse ministério cria secretarias, essa secretaria cria coordenadoria e assim vai. Aqui existe manifestação do poder hierárquico. Mas na descentralização, não. Quando a União, por exemplo, cria uma fundação pública, não existe hierarquia da União para essa fundação. Tá certo? Então, sim, na desconcentração tem hierarquia, tá certíssimo, porque é dentro de uma mesma pessoa jurídica. Trabalhamos muito isso aqui na aula 3 ou 4, acho que na aula 4 que nós trabalhamos demais isso daqui, tá? Então volta lá para dar uma revisada. Gente, é o seguinte. Quando eu falo de descentralização, só para lembrar, nós já trabalhamos isso, mas só para lembrar. Descentralização. Eu tenho a descentralização por serviço ou descentralização por colaboração. Por colaboração, tá bom? É o seguinte, a descentralização por serviço, ela pode ser chamada também de outorga. Por colaboração pode ser chamada de delegação. A descentralização por serviço é aquela, gente, em que a administração pública passa para uma nova pessoa jurídica e essa nova pessoa jurídica tem que ser PJ de direito público. Já na delegação, que é a descentralização por colaboração, não. Aqui não vai ser PJ de direito público, vai ser PJ de direito privado. PJ de direito privado. Beleza? Ok. Na descentralização por serviço, a outorga, gente, vai ser por meio da titularidade mais a execução do serviço. O que é que significa? Significa que aquele que recebeu uma outorga, ele vai ser titular do serviço. Ele não vai apenas executar, ele vai ser o titular do serviço. Ele é o titular e executa. Tá? Já na colaboração, não. A transferência é apenas da execução. Só para fechar aqui, tem outras características, mas só para fechar. A outorga tem que ser por meio de lei. A colaboração, que é a delegação, vai ser por meio de lei quando o ente que recebe a descentralização, a delegação, ele estiver na administração indireta. Mas será por meio de ato ou contrato quando o ente que recebe for particular. Uma concessão de serviço público, por exemplo, para uma empresa privada. Tranquilo? Na aula a gente viu isso aqui de maneira bem detalhada, bem detalhada. Então, você tem que saber isso daqui. Eu fiz uma revisão rápida somente para você ver a letra B. A letra B diz que a delegação é transferida a titularidade e a execução do serviço público. Já está errado. Isso aqui é outorga, né, gente? Porque na delegação não tem titularidade. Na delegação é apenas a execução. A titularidade é na outorga. Então, está errado aqui. Certo? Aí aqui na delegação é transferida a titularidade e execução. Aí no final ele coloca delegação de novo.
Apenas a execução é transferida, perfeito. Aqui, a segunda parte está certa, a primeira está errada. É o gabarito, letra B, né? Que a questão está pedindo A incorreta. Letra C. Os órgãos autônomos são caracterizados por serem imediatamente subordinados aos órgãos independentes e diretamente subordinados aos seus agentes. Isso aqui está certo também. O que são órgãos autônomos? Nessa classificação dos órgãos, temos a seguinte classificação. Órgãos independentes, órgãos públicos independentes, autônomos, superiores e subalternos. Independentes são aqueles órgãos que representam o poder de Estado. Exemplo: Presidência da República, Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal. São órgãos que representam o poder, estão no topo da hierarquia. O órgão autônomo, gente, eles têm autonomia financeira, mas não representam, eles estão abaixo dos que representam. Então, por exemplo, ministérios, secretarias de Estado ou de município. Superiores são aqueles órgãos que eles não têm autonomia financeira ou administrativa, porém, eles têm poder de decisão. Por exemplo, secretarias executivas. Subalternos são aqueles órgãos de mera execução. Por exemplo, o setor de RH de um órgão público. Departamento de RH. Exemplo só para você entender. O órgão autônomo ele é caracterizado por ser imediatamente subordinado aos independentes. De fato, eles são imediatamente subordinados aos independentes e diretamente subordinados aos seus agentes. Perfeito. É isso aí. Certinho. Letra D. Consoante a doutrina, as fundações públicas de direito privado têm sua criação autorizada por lei específica, ok, porque é a regra, né, a criação autorizada por lei. Mas as fundações de direito público, que são as exceções, pessoal, elas são criadas diretamente por lei, não dependendo de registro para que sejam instituídas, tá certo. Sabe por que tá certo, gente? Porque a fundação de direito público, como eu falei para vocês, é uma autarquia. É o que chamamos de autarquia fundacional ou fundação autárquica. Então ela tem a natureza de autarquia. Se ela tem a natureza de autarquia, ela vai ser criada da mesma forma que uma autarquia. Tá bom? Letra E. As empresas públicas e sociedades de economia mista estão sujeitas à fiscalização do Tribunal de Contas. Toda entidade da administração pública, gente, e até mesmo entidades privadas que trabalham com dinheiro público, todos eles estão sujeitos, sim, à fiscalização do Tribunal de Contas. Todo mundo está sujeito. Então, tá certinho a letra E. Gabarito, letra B. Questão 5, letra B, porque é a única que está incorreta. Questão número 6 fala sobre improbidade administrativa. Vamos analisar. Marinalva, prefeita, foi condenada em ação de improbidade por ter nomeado seu cônjuge, José, para exercício de cargo em comissão como chefe de gabinete. O que houve aqui? Nepotismo. Nomeação de parentes consanguíneos ou afins, no caso aqui o genro, não, perdão, foi o cônjuge, não foi nem genro, eu viajei aqui na leitura. É um cônjuge, então é parente. Parente sim, não é consanguíneo, mas é por afinidade. É até o 3º grau, tá, gente? Então tá dentro dessa linha de parentesco. Não pode nomear para cargo em comissão, porque é nepotismo. Gente, a lei de improbidade, ela, depois da reforma que houve em 2021, ela passou a prever o nepotismo expressamente como ato de improbidade. Como ato de improbidade. Antes, o nepotismo já era previsto aqui na súmula vinculante número 13. Mas a lei de improbidade trouxe isso de maneira mais clara. Afronta a impessoalidade, afronta a moralidade, tá certo? E a questão aqui é o seguinte, qual foi a modalidade de ato de improbidade na prática do nepotismo? Analisa comigo. O nepotismo, ela nomeou o cônjuge, beleza. A questão deixou claro que houve enriquecimento ilícito para ela. Para ela, houve enriquecimento ilícito? Não. Ah, professor, houve, porque se ela nomeou o cônjuge para trabalhar, o cara vai receber o salário e ela vai usar o salário do esposo. Não viaja. Enriquecimento ilícito, gente, é quando você aufere uma vantagem financeira sem ser devida. Esse cônjuge que recebeu esse dinheiro pelo trabalho, a nomeação dele foi ilegal. Foi. Mas ele não teve enriquecimento ilícito não, porque ele trabalhou. A não ser que ele não tenha trabalhado. Foi nomeado e não trabalhou. Aí é outra coisa. Mas se ele foi nomeado e trabalhou, não teve enriquecimento ilícito. Não teve enriquecimento ilícito não. Ele
trabalhou, ele teve uma ocupação. Ele trabalhou e o dinheiro foi resultado do seu trabalho. A administração, inclusive, tem que pagar. Mesmo que seja determinado judicialmente que ele tem que sair, mas ela vai ter que pagar pelo que ele fez. Tá bom? Não teve enriquecimento ilícito. Teve dano ao erário? Ora, dano financeiro direto não teve. Porque saiu dinheiro do Estado, saiu? Saiu. Mas é porque teve trabalho. Foi contraprestação pecuniária por um trabalho. Então o cara trabalhou, a administração pagou. Não foi dano financeiro. É princípios, pessoal. Afronta os princípios da administração. Moralidade e impessoalidade. Expressamente está previsto lá. Então, não é enriquecimento ilícito, não é lesão, não é lesão. Sobrou letra D ou letra E. A letra D diz assim, a violação aos princípios da administração, a E também. O que vai fazer com que a gente diferencie aqui é a penalidade. A letra D, gente, ele fala da pena de proibição de contratar com o poder público de até 4 anos, por violação aos princípios. A letra E fala do pagamento de multa civil até 48 vezes o valor da remuneração. O erro está aqui, gente. A multa do princípio não é 48 vezes, é até 24 vezes. Está aqui, ó. Cadê? Aqui. Artigo 9º, enriquecimento ilícito, dano ao erário e princípios. A multa do ato de improbidade que afronta princípios é até 24 vezes o valor da remuneração. Ele colocou aqui até 48, está errado. Sobrou a letra D. A letra D fala, entre outras penas, tem a proibição de contratar com o poder público por até 4 anos. Proibição de contratar com o poder público até 4 anos. Perfeito. É o artigo 11 que fala sobre princípios. Tranquilo? Beleza. Então, questão 6, letra D, nosso gabarito, pode marcar aí na sua listinha. Vamos para a questão número 7, que também fala sobre improbidade administrativa. Pede para a gente marcar incorreto. Letra A. O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, tá certo? É o artigo 1º. Artigo 1º, capa da lei de improbidade, agora é isso aqui. Tá certíssimo, tá? Sem problema nenhum. Letra B. O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas sem comprovação de ato doloso com fim ilícito afasta a responsabilidade por ato de improbidade. Tá certo. Lembra, a reforma da lei de improbidade que aconteceu no final de 2021, essa reforma ela deixou limitada a possibilidade de ato de improbidade administrativa. Agora, meus amigos, só pode ter ato de improbidade administrativa se for doloso. Não existe mais uma improbidade culposa como existia antes. Tem que ter dolo na conduta. Tem que ter dolo. Então, sim, o mero exercício da função pública, sem comprovação de dolo com fim ilícito, afasta a responsabilidade por improbidade. Afasta, sim. Letra C. Se ocorrer lesão ao patrimônio público, a reparação do dano a que se refere essa lei deverá deduzir o ressarcimento ocorrido nas instâncias criminal, civil e administrativa, que tiver por objeto os mesmos fatos. Pessoal, tá certo também. Ela é uma previsão aí trazida, a nova redação da lei traz essa previsão. Houve lesão ao erário? Houve, beleza. Mas houve reparação do dano. Se tiver reparação do dano, olha, nós vamos usar essa reparação para todas as esferas. Se o camarada, gente, ele foi condenado na esfera criminal, e lá na esfera criminal foi condenado a ressarcir o erário, esse ressarcimento já vale para a esfera civil e para a esfera administrativa. O contrário é verdadeiro também. Se fizer na administrativa, a mesma coisa. Ele não vai ressarcir mais de uma vez, só ressarce uma vez e leva a comprovação do ressarcimento para as outras instâncias. Tá bom? A letra D. A posse e exercício de agente público não ficam condicionados. Esse ficam repetido aqui foi erro, tá? Mas a posse e o exercício de agente público não ficam condicionados à apresentação de declaração de imposto de renda. Tá errado, gente, porque fica. É o gabarito, a letra D, por isso. Gente, o artigo 13 da lei de improbidade, ele fala que deve haver uma declaração de bens e valores. Essa declaração de bens hoje na lei de improbidade, ela está como declaração de imposto de renda. Então você, para tomar posse no cargo público, tem que declarar, tem que mostrar a declaração de imposto de renda e renovar anualmente, tá? Então o erro que ele fala, a posse e o exercício de agente público não fica condicionado à apresentação da declaração, fica condicionado sim. A letra E vai dizer que aplicam-se ao sistema de improbidade disciplinado nessa lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador, tá certíssimo.
A letra D é a única incorreta porque ela diz que não fica condicionada à declaração. Na verdade, fica. Beleza? Falar um pouquinho sobre licitações e contratos. Licitações, exatamente, através da nova Lei 14.133. Pessoal, a primeira questão vai falar sobre modalidades. Eu vou analisando e a gente vai comentando cada uma das alternativas. A letra A diz que o pregão é a modalidade de licitação obrigatória para a aquisição de bens e serviços comuns. Opa! Muito certo. Gente, cada modalidade, eu conversei com vocês na aula, cada modalidade tem características chaves. Pregão, bens ou serviços comuns. Concorrência, bens ou serviços especiais. A regra, cabe serviço de engenharia comum também, mas a regra, bem ou serviço especial. Concurso, trabalho técnico, artístico, científico. Leilão, alienação de bens móveis ou imóveis. E diálogo competitivo é quando há um diálogo prévio, a administração está com um problema, tem que resolver um problema, e para isso ela conta com a ajuda de fornecedores para dialogar e resolver aquele problema, tá bom? São características essenciais que você com isso vai errar dificilmente uma questão de prova, dificilmente. A letra A, beleza, o critério de julgamento de fato é menor preço ou maior desconto, ok. Leilão é a modalidade de licitação para alienação, perfeito. Só se aliena por meio do leilão, tá perfeito. Bens imóveis ou móveis, inservíveis ou legalmente apreendidos, a quem ofereceu o maior lance, ok. As licitações serão realizadas preferencialmente sob a forma eletrônica, isso. Admitida a autorização de forma presencial, desde que motivada de maneira excepcional, devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo, tá certo, tá, gente? Realmente, pessoal, realmente, a licitação preferencialmente é forma eletrônica. Vai ser admitido a presencial apenas de maneira excepcional, perfeito. Letra D. O prazo de vigência da ata de registro de preço será de 1 ano. Lembra da ata de registro de preço? A gente conversou sobre isso. Sistema de registro de preços é quando a administração pública faz uma licitação, mas não é para contratar de imediato, não. Ela faz uma licitação visando contratar depois. Ela licita para registrar e depois contrata durante 1 ano. 1 ano é o prazo da ata, né? O prazo em que aqueles preços continuarão válidos. Esse prazo da ata ele pode ser renovado. E a alternativa está dizendo que não pode ser prorrogado, está errado. Por isso é a alternativa a ser marcada. É a única alternativa correta, incorreta, perdão. A única incorreta é a letra D, porque pode ser prorrogada sim. Nos casos de contratos que impliquem a entrega de bens pela administração, dos quais o contratado ficará depositário, o valor desses bens deverá ser acrescido ao valor da garantia. Tá certo, isso aqui é um tema mais de contrato, vocês não viram, a gente não viu isso aqui, mas ele está dentro da questão. É um tema mais de contratos administrativos, tá? Nós não vimos no curso, porque a gente viu apenas a parte de licitações, mas está de fato. Se tiver lá a entrega de bens no contrato, o valor deve ser acrescido do valor da garantia. É isso aí. Questão número 9, sobre modalidades licitatórias, também é um tema que cai muito. Nos termos dispostos na Lei 14.133, são modalidades de licitação, exceto nos termos da nova lei. Qual é a única que não é modalidade? Diálogo competitivo é, pregão é, concurso é, concorrência é. Convite não é. Mas, professor, eu já vi convite. O convite, meu amigo, ele era na Lei 8666 de 93. O convite ele foi extinto, assim como a tomada de preço. Tomada de preço e convite existiam na 8666, mas na nova lei não existem mais. Tá certo? Para finalizar, questão número 10. Sobre licitações, de acordo com a Lei 14.133, assinale a alternativa correta. Letra A. O pregão é uma das modalidades de licitação obrigatória para a aquisição de bens ou serviços comuns. Ok. O critério de julgamento será menor preço ou maior desconto. Ok. A exceção acontece na alienação de bens imóveis ou móveis. Nesse caso, o critério de escolha é o maior lance. Gente, está errado. Pregão não pode ser utilizado para alienação. Não pode de jeito nenhum. Só pode alienação, gente, por meio do leilão. É uma coisa muito interessante que a nova lei trouxe. A 8666, ela previa que outras modalidades poderiam alienar, como a concorrência, por exemplo. Agora não. Seja o bem móvel ou imóvel, a alienação só ocorre por meio do leilão. Então tá errada a letra A por conta desse final aqui, ó. Letra B. O princípio da competitividade da licitação possibilita
a escolha da proposta mais vantajosa. Beleza. Por isso, é vedado o edital que estabeleça cláusulas que frustrem a competição entre os participantes. Ok. No entanto, é permitido que a entidade administrativa estabeleça, como restrição de participação, o fato de a empresa participante possuir sede no território do ente federado. Não, gente, não é permitido. A lei proíbe expressamente. A lei proíbe cláusula que vai restringir a licitação apenas para empresas que têm sede no estado. Não, não pode. Qualquer empresa do Brasil inteiro pode participar dessa licitação. Não pode ter restrição, não. Por isso está errado. Letra C. O processo de licitação observará as seguintes fases. Preparatória. Isso aqui está certo. Observa a fase preparatória. Divulgação. A preparatória é a fase interna, tá, gente? A licitação tá certo. Divulgação do edital é quando ela vai divulgar o edital, divulga a licitação para a sociedade. Apresentação das propostas e lances, depois ao julgamento e depois a habilitação. Aqui é uma novidade, tá, gente? A 8666, ela previa que houvesse primeiro a habilitação para depois ter o julgamento. Isso daqui você vai encontrar no artigo 17. Ela previu o seguinte, a 8666 previu o seguinte, olha, depois que os licitantes apresentarem os documentos, a gente primeiro vai analisar a documentação de habilitação de todo mundo. Ver o papel burocrático, né, gente? Ver a habilitação financeira, econômica, ver se todos têm condições e obedecem aos requisitos mínimos para participar da licitação. Quem passar dessa fase, ela analisa todo mundo. Quem passar da fase, vai para a fase de julgamento. E ela vai analisar a proposta de todo mundo de julgamento. Aqui mudou. Primeiro ela julga. Então, antes de olhar a documentação burocrática, ela vai olhar as propostas. A proposta vencedora, ela vai olhar a documentação de habilitação apenas da proposta vencedora. É muito melhor, gente. O procedimento ele fica mais sério. Fica mais sério. Porque ela não precisa, pessoal, ficar habilitando todo mundo. Ela não precisa ficar verificando a papelada de habilitação de todo mundo. Habilitação financeira, econômica, jurídica, não precisa. Ela primeiro vai olhar as propostas. A proposta que for melhor para ela, mais vantajosa, ela pega aquela proposta e vê se o cara obedece aos requisitos. Se obedecer, já passa para as próximas fases. Tranquilo? Tá certo até aqui. Até aqui tá certo. O problema é aqui, ó. Depois da habilitação tem a fase de recurso e depois da fase de recurso é a homologação. Ela inverteu a alternativa, por isso está errado. Essa ordem vai estar no artigo 17 da Lei 14.133. Letra D. A terceirização pode tratar de qualquer tipo de atividade, ou seja, instrumental ou finalística, tá certo. Terceirização é quando a administração, gente, ela contrata terceiro por meio da licitação, por exemplo. E ela pode ser qualquer atividade, pode ser terceirizada, pode ser contratada. Seja instrumental ou finalística, desde que seja de interesse da administração contratante, ok? No entanto, é vedado ao contratado, a empresa contratada, ele não pode, a empresa que é contratada, ela não pode contratar funcionário, gente, que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta de dirigente do órgão ou entidade contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação. Então, a administração pública, por exemplo, aqui a administração pública contrata uma empresa. Essa empresa contrata vários funcionários, né, para trabalhar, lógico, para trabalhar e realizar o objeto da licitação. Esses funcionários, quando ela for contratar, ela não pode contratar nenhum desses funcionários, gente, que seja parente do dirigente ou de agente público que trabalha nessa licitação. Percebeu? Não pode ter esse vínculo. O risco aqui é o seguinte. Esse órgão, quando vai contratar essa empresa, diz assim, olha, eu vou lhe contratar. Pode contratar, por exemplo, por meio de uma dispensa. Olha, eu vou contratar você. Mas aí você tem que empregar minha esposa, entendeu? Essa maracutaia aí que vez ou outra acontece na prática, na administração pública, que a lei tenta evitar. Então, certo, ou que atue na fiscalização, na gestão do contrato, a letra D está corretíssima. Realmente, essa terceirização pode ser para qualquer tipo de atividade e existe essa vedação, sim. A letra E diz que concorrência é a modalidade de licitação para escolha de trabalho técnico, científico, artístico. Isso aqui eu falei para vocês agora há pouco. Isso não é concorrência, isso é concurso. Trabalho técnico, artístico, científico é concurso e não concorrência. Tranquilo, gente? Beleza? Meus amigos e minhas amigas, está vendo como foram fáceis essas questões? Meu Deus, fácil demais, fácil demais, fácil demais. Obrigado a você por você estar conosco aqui no Voi Concursos, confiar sua preparação à nossa equipe de professores. Estaremos juntos em outras oportunidades.
Em caso de dúvida, eu deixo mais uma vez aqui a minha disponibilidade para você. Manda sua dúvida. Professor, eu fiz o simulado, eu vi sua explicação, assisti a sua aula aí de correção, mas eu não entendi a questão tal. Aí você diga o que não entendeu, que eu vou lhe explicar lá no Instagram também, sem problema nenhum. Show de bola? Beleza? Olha, a gente vai se ver em uma próxima oportunidade, como eu falei. Estou com vocês, acompanhem minhas dicas, acompanhem aí nossas novidades e esperamos esse edital sair, para que a gente possa continuar a nossa preparação, tá bom? Forte abraço, a gente se encontra. Valeu, até mais!